de discípulo. Eu queria que só as mulheres falassem comigo, 1, 2, 3, coração de discípulo. Só os homens, 1, 2, 3. Coração de discípulo. Só veio o homem hoje? Meu Deus, só ouviu os homens. Sabe, quando nessas coisas os homens até engrossam a voz, vocês já perceberam? Fala fino que nem um gatinho, aí na hora dessas horas, coração de discípulo, engrossa, nunca falou grosso desse jeito. Mas meu pastor lá em Teresina, ele sempre fala, não pode mexer com mulher. Mulher assim, é um pouco vingativa, nem nisso elas aceitam perder. Quer ver uma coisa? Vamos falar todos juntos, só as mulheres mais uma vez, 1, 2, 3. Viu como elas vieram hoje? Está todo mundo aqui. O tema da mensagem é coração de discípulo. Qual é o seu coração? Qual é o nosso coração? E quando nós falamos coração, eu estou me referindo à pessoa, ao caráter, às intenções de alguém. Quando nós falamos coração, não estou falando desse órgão que, sabe, bombeia o nosso sangue para o nosso corpo. Não. Quando nós falamos coração, nesse sentido emocional, sabe, nesse sentido figurado, nesse sentido que a Bíblia fala muito sobre coração, estamos falando da essência, daquilo que move, da força motriz, que impulsiona alguém a ser de um jeito ou de outro. Quando nós, por exemplo, falamos que uma pessoa tem um mau coração, o que nós queremos dizer com isso? Que essa pessoa é ruim, que as intenções delas são más, que uma pessoa que ela tem má coração, nós estamos dizendo que a motivação, que quando ela pensa alguma coisa, a primeira vez que ela pensa, a primeira coisa que ela pensa, são pensamentos ruins e maus. Você conhece alguém de coração mau? Já viu pessoas de coração ruins? Sabe onde é que você encontra muita gente de coração mau? Em qualquer jornal que você ligar na televisão. Infelizmente, na hora que você acorda, se você já for direto para a televisão, você tem uma tendência terrível de ter um dia negativo, porque você já começa vendo coisas ruins. Infelizmente, quando os telejornais, eles para ganharem audiência, eles publicam, eles anunciam notícias ruins, porque notícia ruim, como o ditado diz, corre mais rápido, notícia ruim vem demais, chama mais atenção. Porque nós seres humanos somos mais motivados pelas coisas ruins e o medo do que pelas coisas boas. Mas quando nós ligamos a televisão, nós vemos aquela tragédia daquele menino que estava sendo criado dentro de um barril, lembram disso? Passou, acho que foi semana passada, ou 2 semanas atrás, o menino estava sendo criado ali. Quantas coisas ruins têm acontecido, mas e alguém de coração bom? Como é alguém de coração bom? Alguém com coração bom, ela gosta de fazer coisas boas, ela gosta de tratar as pessoas com honra, com respeito, ela gosta de tratar as pessoas, né, com dignidade, ela tem uma atitude, sabe, correta, ela é moralmente correta, e a Bíblia ela fala muito sobre isso. Lá em Lucas 6:45, o próprio Jesus fala desse coração. Mas ele fala de uma maneira diferente. Jesus olha e diz, o homem bom, do seu bom tesouro. Quando eu falo bom tesouro, o que Jesus estava querendo dizer era o seu coração. O homem bom, do seu bom coração, do seu bom tesouro, tira coisas boas, ou seja, tem atitudes boas. Então, uma coisa que nós temos que prestar atenção é o coração da gente. Será que nós temos um coração bom ou um coração ruim? Deixa eu te trazer uma notícia muito triste. A Bíblia garante que todos nós temos um coração mau. Pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Se você é uma boa pessoa, é porque você realmente já foi trabalhada por Deus dentro do seu coração. Mas todos nós temos a tendência às coisas ruins. Por isso, querido, que lá em Provérbios 23:26, poucas coisas Deus nos pede, mas uma coisa que Ele pede é, filho meu, dá-me o teu coração. O que Deus nos pede nessa noite? O nosso coração.
Talvez você veio aqui pedir muitas coisas para Deus. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre, ou precisando de um livramento. Talvez você veio aqui para receber uma oração e fazer um pedido para Deus. Isso não tem nada de errado. Mas saiba que Deus também tem um pedido para te fazer nessa noite. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não pede o seu dinheiro, Ele não pede o seu carro, Ele não pede outra coisa, Ele está pedindo o seu coração. Por que, pastor, Ele pede o nosso coração? Olha o que diz o restante do versículo 26. E que teus filhos, vamos ver as pessoas que estão dentro dessa história? Quantas pessoas tem nesse versículo aqui, ó? Consegue identificar? Eu vou ler todo para você e você identifica quantas pessoas estão falando nesse versículo. Filho meu, dá-me o teu coração, e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Conseguiu identificar de quantas gerações esse versículo está tratando? Ele está tratando de 3 gerações, ele está tocando em 3 gerações. Um pai está falando para um filho: filho meu, me dá o teu coração. Por quê? Se você me der o seu coração e me deixar trabalhar nesse coração, os meus netos, os seus filhos, também amarão os meus decretos, também me servirão, também apreciarão os meus caminhos. Ou seja, do jeito que você se comporta com Deus, será exatamente isso, o que os seus filhos vão receber de você como herança. A forma de você lidar com a igreja, de você lidar com Deus, você vai passar isso como legado para os seus filhos e para quem está perto de você. Se você dá o seu coração para Deus, tem uma probabilidade gigantesca dos seus filhos também servirem a Deus. Mas se você não entrega o seu coração para Deus, a possibilidade dos seus filhos também não servirem a Deus é muito grande. Mas pastor, por que Deus nos pede o coração? Porque você precisa ter um coração de discípulo. Deus quer isso para quê, pastor? E por que eu devo ser discípulo? O que significa ser discípulo? Pastor, eu nunca ouvi falar disso, ou eu não tenho essa consciência que eu deva ser um discípulo. O que significa ser discípulo? De acordo com o dicionário, discípulo é aquele que recebe disciplina. Discípulo é aquele que recebe instrução de outra pessoa. O que é ser um discípulo? Por que Deus fala tanto sobre discípulo na Bíblia? Por que Jesus muitas vezes joga tão duro com quem estava ouvindo Ele, dizendo: se você não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Se você não me ama, não pode ser meu discípulo. Se você não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Jesus estava querendo dizer: para você receber a minha disciplina, para você receber a minha instrução, não pode ser de qualquer jeito. Você precisa seguir e cumprir alguns requisitos. Mas por que, pastor, eu preciso ser discípulo de Jesus? Porque, querido, discípulo é aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Discípulo dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Olha, Jesus, ele viveu 3 anos e meio aqui na terra. Ele morreu, ressuscitou, mas ele subiu aos céus e ele deixou uma igreja aqui na terra. E sabe qual foi o tipo de relacionamento que ele escolheu para que desse prosseguimento à igreja? Não foi sociedade limitada, não foi contrato jurídico, não foi, somente uma linhagem sanguínea, como é dos judeus. Não, Jesus, ele escolheu o discipulado para dar continuidade ao seu legado e ao seu trabalho. Olha só, querido, sabe qual é a diferença de um aluno para um discípulo? Alguém sabe qual é a diferença de um aluno? Nós temos professoras aqui hoje, pessoas que dão aula, e sabe o tanto que é honroso ser um professor, ainda que seja pouco valorizado em nosso país. Mas a diferença de um aluno para um discípulo, qual é, pastor? Que o aluno pode aprender tudo que o professor ensinar. Se o aluno for bom e aplicado, ele tem a possibilidade, e o máximo que ele vai chegar é aprender tudo que o professor ou a professora ensinar. Discípulo não é só isso.
Discípulo, ele vai se tornar tudo que o líder for. Um professor vai ensinar tudo o que sabe, o aluno pode aprender tudo o que é ensinado, mas um discípulo não vai aprender, ele vai se tornar o professor, ele vai se tornar, ele vai imitar, ele vai absorver características, ele vai desenvolver e absorver comportamentos, forma de linguagem, forma de falar, sabe, até o caráter do mestre é impresso no caráter do discípulo. Por isso que Jesus escolheu não só uma universidade, ele não escolheu uma escola para ser igreja, ele escolheu o discipulado, porque isso é transferido de pessoa para pessoa. Por isso que Paulo ele diz: sede meus imitadores, não meus alunos, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. É assim que a igreja avança, que a igreja cresce, os novos imitando os irmãos mais velhos. E quando nós falamos de discípulo e líder e mestre, não quer dizer que dentre nós tenha que haver alguém melhor do que outro. Não é esse o requisito para ser um líder. Mas sabe, querido, a diferença é que você vai se tornar como seu mestre, porque discipulado tem tudo a ver com transferência. Você recebe por transferência tudo aquilo que o caráter de quem está te instruindo vai passar para você. Essa semana no Culto de Milagres teve uma pessoa que pediu para orar por instrução, pedindo Deus. É tão raro alguém pedir oração por isso. E ela pediu: pastor, eu quero orar para receber instrução. Eu falei: gente, isso é uma bênção. Mostra que a mentalidade está ligada no discipulado, porque instrução você recebe de um instrutor, você recebe de um tutor, né? Mas eu tenho uma notícia também não tão boa para você. Você não vai se tornar discípulo de Jesus. Pastor, como assim? Você não vai se tornar discípulo de Jesus enquanto você não quiser ter um coração de discípulo. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas para ser discípulo de Jesus, você precisa seguir a maneira dele, não é a nossa maneira. Para ser discípulo de Jesus, sabe, querido, tem que obedecer exatamente tudo que ele falar. Você quer ser discípulo de quem? Pastor, mas eu não quero ser discípulo de ninguém, pastor. Você já é discípulo de alguém. Você desde quando nasceu já está sendo influenciado por alguém. Alguém está sendo o seu líder. A pergunta é: você já identificou quem é o teu líder? Você já identificou quem são as pessoas que te instruem, que te influenciam? Se você me falar o nome das 5 pessoas que você mais convive, eu vou poder dizer quem você é. Você é a mistura dos seus 5 melhores amigos, das 5 pessoas que você mais convive. Então, nós temos que escolher muito bem as pessoas que nós convivemos. Nós temos que escolher muito bem as pessoas que vão estar, sabe, querido, influenciando a nossa vida. Olha só o que diz Mateus 23, versículo 1. Mateus 23, 1. Então, Jesus pregou ou ministrou a quem, queridos? Jesus ministrou a quem? Às multidões e aos seus discípulos. Jesus estava pregando no mesmo lugar, com um grupo muito parecido com esse. Mas a Bíblia, ela traz uma diferenciação entre essas pessoas. Aqui era registrado quem eram as multidões e quem eram os discípulos. E nem todo mundo que escutava o mestre, que escutava o líder, era discípulo daquele líder que estava pregando. Isso é muito, muito idêntico ao que a igreja vive hoje. Nem todo mundo que me escuta é meu discípulo, nem todo mundo que me ouve é meu discípulo, nem todo mundo que ouviu a pregação do meu pastor lá em Teresina significava que fosse discípulo dele. Jesus mesmo, na sua palavra, ele está dizendo: eu estava pregando para as multidões e também para os discípulos.
E aí, nós temos uma decisão para tomar hoje. Você não é obrigado a ser discípulo de Jesus, não é. Ninguém pode te obrigar a ser discípulo de Jesus. E talvez você queira servir a Deus. Pastor, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Eu sou meio que independente. Querido, dessa forma, nós nunca conseguiremos acessar os benefícios de ser discípulo. Sabia que quem é discípulo tem benefícios tremendos e poderosos? As multidões eram amadas por Jesus, eram ou não eram? Sim ou não? Jesus amava as multidões, querido? Jesus queria salvar as multidões? Sim. Jesus amava e queria salvar todos. Mas o tratamento que Jesus fazia ou dava com os discípulos e com as multidões eram iguais? Não eram. Ainda que o amor fosse o mesmo, as multidões não estavam no nível de intimidade com Jesus ao ponto de receber coisas especiais e exclusivas. Explico, Jesus ele pregava uma parábola, mas depois ele explicava com detalhes para os discípulos no particular. As multidões ouviram sermões e sermões de Jesus, os discípulos comeram com Jesus. Os discípulos moravam e dormiam no mesmo teto que Jesus dormia, onde quer que seja, onde quer que fosse. Então as multidões tinham um tratamento, mas os discípulos tinham um acesso especial. E olha, querido, quando você lê a palavra, você percebe o destino dos 12. Jesus disse para os 12, vocês, os 12, cada um terá um trono no próximo reino. Quando vier o reino, cada um de vocês se assentará no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que tremendo, olha que privilégio os discípulos de Jesus tinham, olha que promessa tremenda, olha que coisa poderosa, eram os discípulos receber do mestre a autoridade para julgar a nação escolhida aqui na terra. Era uma honra, era um reconhecimento tremendo por eles serem discípulos. Outra coisa do discípulo é que discípulo precisa muito menos de milagre do que as multidões. Se você observar, Jesus não operou milagre algum na vida dos discípulos. Se você buscar na Bíblia, você não encontrará milagre de Jesus na vida dos discípulos, mas você verá Jesus usando os discípulos para operar milagres na vida da multidão. Hoje nós temos duas decisões a tomar. Nós seremos da multidão que acompanha Jesus e serve Ele do jeito da nossa cabeça, do jeito que a gente quer, ou nós seremos discípulos apaixonados e herdeiros de lugares de honra, como os apóstolos foram. A decisão é nossa, a decisão é sua e é minha. Pastor, e como é que eu posso fazer para ser discípulo? Você tem que ter as características de um discípulo. Você precisa ter um coração de discípulo. E qual é essas características, pastor? Quais são essas características? Primeira delas, obediência total. Qual a primeira característica de quem tem um coração de discípulo? Obediência total. Pastor, por que é obediência total? Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que aceita obediência parcial e condicional. Mas, se você ver comigo lá em 1 Samuel 15, 22. Essa história é muito conhecida de vocês, já ouviram falar do rei Saul, o primeiro rei da Bíblia. E Saul era muito bonito, ele era muito alto, ele era muito forte, humanamente, naturalmente ele era muito especial. Ele foi escolhido como o primeiro rei de Israel, mas aquele posto, aquele status subiu a cabeça de Saul. Ele se tornou tão orgulhoso, tão arrogante, tão prepotente, que ele quis ultrapassar os limites da legalidade do seu ministério. Ele foi ungido para ser rei, porém agora ele queria até invadir o ministério sacerdotal do líder dele, que era Samuel.
E quando Deus, usando o profeta Samuel, fala: Saul, você vai guerrear contra os amalequitas, esses inimigos têm trazido prejuízo a Israel. Quando você for para a guerra, Deus vai te dar a vitória, e você vai ter a possibilidade de exterminar todos os inimigos. Você não vai deixar vivo nem mesmo os animais, nem o bode, nem a ovelha, nem o boi, nada. Então Saul vai para a guerra, vence a guerra, super, cheio do poder bélico ali, de exército militar. E quando ele vence aquele exército, ele toma uma decisão. Ele tinha uma palavra de exterminar todo ser vivo, mas ele então pensa e ele diz: eu vou fazer do meu jeito. Existia uma instrução clara do que ser feito. E o que é a obediência total? Seguir exatamente como a instrução é liberada. Mas ele fez um desvio. Por quê? Porque dentro do coração dele tinha uma intenção, até boa, mas abriu a brecha para a desobediência. A intenção do coração de Saul era: eu vou pelo menos salvar aqui os animais e vou fazer uma oferta para Deus. Naquele tempo as pessoas sacrificavam os animais, degolavam, faziam um churrasco, queimava tudo para Deus. E ele falou: olha, eu estou com uma boa intenção no coração, eu quero sacrificar o meu Deus, eu vou honrar o meu Deus, eu quero fazer isso por causa do meu Deus, ele me deu a vitória, então eu vou fazer isso por causa de Deus. Sabe o que ele fez? Deixou livre os animais. E quando Samuel estava lá na casa dele, ou na igreja, Deus falou para ele: vai lá, porque Saul desobedeceu. Ei, não pode. Mas eu dei uma instrução clara, eu falei para ele não deixar ninguém vivo. Não, Saul não obedeceu. Quando Samuel vai chegando, Saul encontra ele fora do arraial, fora do acampamento, e Samuel conversa com Saul: Saul, que barulho é esse de chocalho que eu estou ouvindo aqui? E esse mugido de boi, e esse mé de ovelha que eu estou ouvindo por aqui? O que está acontecendo? E aí Saul dá a explicação: olha, meu líder, olha, profeta, é o seguinte, eu guardei esses aqui para a gente sacrificar o Senhor. E aí vem esse versículo tremendo: contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel deu uma lapada em Saul e falou: olha, Saul, é o seguinte, a obediência é melhor do que fazer do seu jeito. O sacrifício era a sua boa intenção, mas a obediência total para Deus vale mais do que sua boa intenção. Então, querido, quando nós queremos ser discípulos e ter coração de discípulo, a primeira coisa que nós devemos ter é uma obediência total. Uma obediência total. Um dia eu pequei com essa obediência. Eu não fui obediente totalmente. Hoje eu passei umas 2 horas com um discípulo meu que já é pastor, e no dia do casamento dele, eu peguei a caminhonete do meu pastor para levar o som, seria num outro lugar. Eu fui dirigindo, fui levando, queria servir meu discípulo, fui lá ajudar a montar som, fazer toda a estrutura. E meu pastor confiou, entregou o carro e falou: ó, meu filho, você tem que estar aqui 7 horas. 7 horas. Tá bom. Não, minto, 18h30. Falei: tudo bem, meu pastor, vou lá. Eram umas 4, 5 horas da tarde. Fui lá, a gente fez tudo. Eu, não gostei, a gente foi tentando ajeitar mais, não percebi o horário e ultrapassei um pouco o horário. Falei: não, mas ainda dá tempo, ainda são 6h30. Não, ainda são 6h20, dá tempo de chegar lá. 6h30 que ele falou, 10 minutos eu vou correndo. Eu saí. Mas para chegar na igreja em Teresina, eu tinha que passar por uma ponte. E quando eu estava passando na ponte, teve um acidente na minha frente. E quando teve esse acidente, engarrafou tudo, eu não conseguia dar ré, porque tinha um monte de carro atrás, e não conseguia ir para frente e não tinha o que fazer. E meu celular começou a tocar. Pastor Marcos me ligando, falei: meu Deus, eu ia chegar no horário, eu ia fazer certo, só que não deu. Resultado, o casamento começou umas 3 horas atrasado, por minha causa. Esse meu pastor ficou tão zangado comigo, falei: meu filho, eu não falei para você estar aqui tal hora. E aí eu fui e me justifiquei: pastor, mas é porque teve um acidente.
Falei, Raniel, com certeza você teve a possibilidade de obedecer totalmente. Em algum momento você tomou uma decisão de fazer do seu jeito. E aí tudo foi dando errado. E é exatamente o que acontece na vida de quem não obedece totalmente. A instrução, o pai e a mãe dizem assim, ó, não faz isso. O filho vai querer fazer do jeito dele, não obedece. É incrível como tudo começa a piorar depois que um passo de desobediência é dado. Mas a segunda coisa do coração de discípulo é que o coração de discípulo é ensinável. Ele é moldável. Pastor, o que é isso? O que é ser ensinável? Querido, nós precisamos ter esse coração ensinável. Pastor, o que é isso? É a pessoa que aceita a correção. Tem gente que não aceita. Conhece pessoas que não aceitam, ninguém corrige ela. Ninguém pode dizer, olha, você poderia fazer desse jeito. Não, está errado desse jeito. Sabe, querido, mesmo desejando obedecer os princípios de Deus, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós precisamos que os nossos pais, que os nossos irmãos, que os nossos líderes, que os nossos pastores nos corrijam. Mas para isso acontecer, nós precisamos reconhecer que nós erramos. Tem pessoas que são tão orgulhosas, que elas não aceitam correção. Eu gosto muito do Chaves, e tem um episódio que o professor Girafales, ele é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele fala assim, todo mundo pergunta, quem nunca errou e tudo, o professor Girafales, não, eu nunca errei. E aí, todo mundo espantou com ele, você nunca errou? Não, verdade, eu já errei uma vez. Errou, no dia que eu pensei que eu estava errado. Como é que dá um orgulho desse, gente? Uma pessoa dessa, ninguém pode ensinar nada para esse homem. Imagine se nós na vida tivermos essa mesma atitude. Imagine se nós nos acharmos pessoas tão corretas e tão impecáveis que nós não possamos ser, orientados ou exortados. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que erramos, precisamos nos humilhar e procurar mudar de atitude. Quem não faz isso, está fadado ao fracasso. Em toda a Bíblia, querido, há muitos textos de exortação para nós. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para que serve a palavra de Deus? É para o irmão mais velho ensinar os mais novos, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem algum homem de Deus aqui hoje? Tem alguma mulher de Deus aqui hoje? Então a palavra de Deus serve para quê? Para te ajudar a se transformar em alguém perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós, você e eu, precisamos ser instruídos. Nós precisamos ser ajudados por quem sabe fazer alguma coisa melhor do que nós. Nós precisamos ter humildade, e quando nós não temos humildade para acatar uma correção, aí a gente fica todo zangadinho. Tem gente que na hora que é corrigido fica super irritado, ela se zanga com a pessoa que quer o bem para ela, que quer corrigir. Provérbios 3,12 diz que Deus, Ele é um pai, Ele corrige-nos, Ele faz o melhor, Ele nos exorta, Ele chama a nossa atenção como um pai que ama o seu filho. Mas nós muitas vezes, quando Deus tenta nos corrigir, zangamos com Deus. Quando o pai da gente, a mãe, tenta nos corrigir, a gente fica magoado, feridinho, faz bico, fica todo não me toque. Tem gente que é fino demais, não pode aceitar nada que se zanga. Você conhece pessoas assim, que na hora que fala qualquer coisa com ela, olha, a pessoa muda totalmente, a pessoa te distrata, a pessoa se ofende, a pessoa deixa de falar contigo. Na minha família, infelizmente, eu já vi pessoas, eu já vi, amigos, eu já vi tios, deixar de falar com outro irmão por 4 anos, porque um tentou corrigir o outro. Infelizmente, nós adultos somos tão orgulhosos, somos tão duros, que quando alguém nos tenta ensinar, nós temos a tendência de nos afastar da pessoa. A gente, fica aquele olhar crítico para tudo que é falado, e quando vem em nossa direção a correção, nós repelimos. Nesse caso, querido, quando nós não aceitamos a correção de um irmão,
então entra a correção de Deus. E a correção de Deus sempre é mais leve quando Ele usa alguém para nos corrigir. E ela é muito pesada quando sai direto da mão dEle para cima da nossa cabeça. Hoje eu estava acompanhando o culto lá da minha igreja em Teresina. Hoje o tema de lá da palavra é: quem não toma conselho, toma pancada. E realmente, quem não toma conselho na vida, toma pancada. Quantos erros nós cometemos teria sido evitado se nós tivéssemos tomado um conselho antes? Então nós temos que tomar cuidado com isso e ter um coração ensinável, obediência total, coração ensinável e fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Todo discípulo é fiel. Pastor, e o que é ser fiel? Gente, pasmem. Eu pesquisei tanto a palavra nesse final de semana, estudando essa ministração, e eu não encontrei um versículo de fidelidade falando de nós. Não existe nenhum versículo na Bíblia que nos chama de fiéis, que trata qualquer ser humano como fiel. Tem versículo da Bíblia chamando o homem de forte, corajoso, valoroso, valente, mas não existe um versículo te chamando de fiel, ou me chamando de fiel. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. E olha só, querido, quando você vai pesquisar versículos sobre fidelidade, todos eles, 100%, vai estar falando do nosso Deus. Ele é um Deus fiel. O Deus que nós servimos é um Deus fiel. Amém? Graças a Deus por isso. Pastor, mas o que é essa fidelidade? Quantos não abandonam o Senhor? Quando todos abandonaram Deus, quando todos abandonaram Jesus, pastor, e Jesus foi abandonado? Foi. Jesus foi abandonado por aquelas multidões e por muitos discípulos que até eram chegados. E Jesus olha para os discípulos, para os apóstolos e perguntam: e vocês? Não vão embora também não? E Pedro responde, em outras palavras, ele diz: não, Senhor, nós somos fiéis. Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos, se tudo que nós precisamos, nós estamos encontrando em Ti, no Teu discipulado, na aliança que nós temos? Pedro, ele falou: não, nós não vamos seguir a multidão, porque nós temos um coração diferente, temos um coração de discípulo. Pastor, e o que é ser fiel? Ser fiel é manter uma aliança intacta. Presta atenção nisso. Ser fiel é manter uma aliança intacta. O que é uma aliança, pastor? É um acordo, é um pacto, é um juramento de fidelidade. Quando nós somos infiéis, quebramos a aliança. O que o divórcio significa? Divórcio significa quebra de aliança. Quando alguém vai casar diante do sacerdote, ele diz: você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo? Beleza, aceito. Pois agora vos declaro marido e mulher, até que a morte vos separe. O que Deus uniu, não separe o homem. Quando um homem ou uma mulher se casa, ele firma uma aliança espiritual, além de social. Então não existe divórcio no mundo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina, Ele odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio? Porque Ele odeia a morte. E todo resultado de uma quebra de aliança é morte. Quando existe um divórcio, uma quebra de aliança, é porque aquele relacionamento morreu. Aquele relacionamento fracassou. Aquele relacionamento não teve, um desfibrilador emocional, para quando parasse ali de bater aquele amor, alguém chegasse, desse uma sacudida e revivesse, ressuscitasse aquele matrimônio. Então, quando nós somos infiéis, nós quebramos uma aliança, e a aliança é o tipo de coisa que apenas a morte pode anular. E sabe, querido, quando alguém quebra uma aliança, é porque o espírito de morte agiu naquele lugar. Tem pessoas que são fiéis, tem pessoas que são infiéis.
Tem pessoas que são fiéis e outras infiéis, mas o discípulo verdadeiro sempre é fiel. Ele não quebra a aliança, ele não abandona, ele não deixa só, ele não se isola do líder, ele não se isola de quem o instrui. Ser fiel é ser fiel até calado, é até no coração ser fiel. Porque tem muitas pessoas que são fiéis de aparência, mas dentro ela está sendo infiel. A pessoa dentro, ela está maquinando a infidelidade, ela está alimentando a infidelidade. Pastor, e como é que nós fazemos isso? Com a raiz da insatisfação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Já vi muita gente caindo nesse erro. Qualquer coisa, a pessoa fica insatisfeita, ficou insatisfeita com o barulho desse ventilador, com a luz que apagou, com o irmão que não falou com ele. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos na casa de Deus e temos a tendência, não é que a gente não possa ver uma coisa que precisa ser melhorado, não. Eu estou falando da pessoa que sempre está insatisfeita com tudo. Ela só vê o defeito, ela só vê a coisa errada ou a coisa ruim. E essa raiz vai gerar, mais cedo ou mais tarde, a infidelidade. Nós temos que cortar essa raiz. Amém, queridos? E penúltimo, o coração de discípulo é um coração de honra. É um coração de honra. Eu sei que honra hoje, as pessoas nem sabem muito o que falar disso. Hoje não existe honra na sociedade. Hoje nós não vemos mais o professor sendo honrado em sala de aula, ou o pai sendo honrado por seus filhos. Honra hoje, sabe, se tornou objeto de chacota, de piada. As pessoas debocham de quem assume essa postura de honra no nosso meio. As pessoas chamam de babão, as pessoas chamam de tolo, de otário. Mudou-se o nome na sociedade para honra. Quando tem um aluno obediente que respeita a palavra do professor e mantém a ordem, esse aluno sofre bullying na escola. Quando tem um filho obediente, os amigos chamam ele de otário. Quando tem alguém que diz, não vou porque minha mãe disse para eu não ir, os outros debocham dele. Por quê? Porque essa linguagem, a honra não existe mais em nosso meio. É uma coisa rara, está em extinção a honra. Pastor, mas o que é honra, pastor? 1 Samuel 2,30 diz, 1 Samuel 2,30, porquanto o Senhor, o Deus de Israel, declara, eu prometi à sua família e à linhagem do seu pai, que vocês ministrariam diante de mim para sempre. Olha que aqui é Deus falando para os pastores, dizendo, eu prometi que você estaria sempre na igreja, mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, de jeito nenhum. Você, pastor, e sua família foram infiéis comigo. Vocês não me honraram. Então Deus está declarando aqui, honrarei aqueles que me honram. Ou seja, quem planta honra vai receber o que, querido? Honra. Quem planta honra recebe honra. Mas o contrário da honra é o que Deus diz agora. Mas aqueles que me desprezam. Qual o contrário da honra? O desprezo. Quem não tem honra, tem desprezo. Quem não honra o pai é porque despreza o pai. E o que é desprezar? Cuspir. Desprezar é olhar com desdém, como alguém qualquer. Por isso que quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, Deus ficou tão irado que ele permitiu que uma lepra viesse sobre Miriam. E aí Moisés foi orar e Deus falou para Moisés, Moisés, a sua irmã cuspiu no meu rosto. Mas ela tinha se levantado contra Moisés. E Deus considerou aquela desonra, aquele desprezo por Moisés, aquela desonra por Moisés, como um desprezo a ele mesmo. Por quê? Porque Deus tinha colocado Moisés sobre a vida de Miriam. Então, querido, o contrário da honra é desprezo. E quem despreza serão tratados com desprezo. 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que lideram bem a igreja, ou seja, os líderes, os pastores que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Eles não são dignos de salários altos, eles não são dignos de carro de luxo, não é isso que um pastor deve procurar dentro de uma igreja. Eles não são dignos de bajulação, eles são dignos de dupla
honra, ou seja, a honra que eu ministro ao meu colega de G12 lá em Teresina, não é a mesma que eu ministro ao meu sacerdote, ao meu pastor. Se eu trato bem o pastor Denizar, o pastor Guilherme, o pastor Dilson, o pastor Falcão, que eram todos os meus colegas na equipe pastoral lá em Teresina, se eu trato eles com a medida de honra, o meu pastor vai receber o dobro dessa honra. É isso que a Bíblia está dizendo. Os líderes, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de honra, mas não de uma simples honra, de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É o que a Bíblia está dizendo, querido. 1 Timóteo 5,17, você pode estudar em casa isso. A honra dá uma vida longa. O primeiro mandamento com promessa dos 10 mandamentos que Deus fala em Êxodo 20 é: honra o teu pai e a tua mãe. Não é obedeça. Honra vai além da obediência. Fala comigo bem forte. Honra é algo a mais. É algo além. Entende isso? Deus não falou assim: Heloísa, obedeça o Carlinhos e a Vânia. Não. A palavra para Elô, sabe qual é? Honra. Mateus, obedeça seu pai e sua mãe. Felipe, obedeça seu pai e sua mãe. Não é isso que Deus manda os filhos fazerem. Os filhos recebem um mandamento de Deus: honrar. Honrar significa ir além da obediência, além do respeito, além de tudo. Honrar é ser extremo no temor e no respeito. Sabe, querido, nós temos que honrar a Deus, honrar nossos pais, nossos líderes. A honra era manifestada por vários símbolos na Bíblia. Vocês já ouviram falar de José do Egito? Todo mundo conhece a história de José, sim ou não? Sim, né? José, ele só teve um irmão legítimo de pai e mãe. Você sabe qual era o nome desse irmão? Benjamim. Não é? A mãe dele morreu no parto, mas quando Benjamim vai com os irmãos ali no Egito, José identifica ele, ouve a história e reconhece: esse aqui é meu irmão legítimo, e eu vou fazer algo. É o único que não estava no dia que eu fui jogado no poço. Então, José, depois que perdoou os irmãos, beijou, abraçou, chorou em voz alta, ele preparou uma mesa, um banquete para os seus irmãos. Aquele momento, toda vez que eu leio isso, eu choro, porque é uma emoção muito grande essa história. Mas uma coisa que me chama a atenção é que José manda a mesa ser posta, e cada um recebeu uma grande porção, porque todos eles estavam sendo honrados, mas a porção de Benjamim foi dobrada, porque ele queria fazer diferença entre um e outro. Sabe, querido, a Bíblia ela fala muito sobre isso, sobre unção dobrada, sobre honra dobrada. E quando nós recebemos alguém importante na nossa casa, a gente prepara o melhor. Quando nós vamos receber uma autoridade, quando nós vamos receber alguém na nossa casa, não é verdade? A gente vai comprar a melhor comida, a gente tira os melhores talheres, a gente coloca os melhores pratos. Tudo que você faz para receber alguém tem tudo a ver com a honra que você vai expressar a essa pessoa. Por isso que quando nós falamos que honra é algo raro, é sim, porque a gente quer tratar todo mundo como se fosse igual a nós. Nós somos iguais perante Deus, mas muitas vezes tem alguém digno de honra perto de nós. Ou você acha que se o presidente, quando ele veio aqui em Barreiras, você acha que ele teve o mesmo tratamento de quando eu entro aqui na cidade? Imagine pastor Raniel vindo de Corrente para cá. Sabe, um dia eu fui recepcionado por um policial federal, não era o Arthur. Arthur é da PRF, não foi ele. Mas na subida ali, uma subida na entrada de Barreiras, eu nunca tinha visto uma blitz ali. E eu vinha rápido, na hora que eu apontei, lá tinha o guardinha apontando, olha a minha recepção, soube do presidente. Não sei quem foi que me falou, o presidente estava aqui hoje. Rapaz, disse, foi uma multidão para receber, sabe, eu sei que meia dúzia assim, né, tem um monte de gente ali, puxa saco, tem sim, mas foi o tratamento de honra ao presidente. Quando um presidente vai ser, sabe, recepcionado, prepara-se uma cerimônia, prepara uma agenda oficial. Se o prefeito for na sua casa, eu duvido se você vai receber ele da mesma forma que você recebe o vizinho que vai lá todo dia. Por quê? Porque é alguém, uma autoridade. Sabe, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando eu vou no aniversário, eu vou com uma roupa boa. Quando eu vou numa formatura,
eu busco me vestir bem. Porque as pessoas que vão estar ali são importantes, a cerimônia é diferente. Eu não posso ir para uma formatura, será que eu vou estar honrando quem me convidou para aquela formatura, se eu for de chuteira, short curto e colete, que eu vou para o futebol? Imagina eu chegando de chuteira e colete numa formatura. Vai ser uma desonra ou não vai para a pessoa que está se formando naquele dia? Vai. Agora me diz uma coisa, como é que eu venho na casa de Deus, e eu venho da mesma forma que eu vou na formatura, entende? Quando eu vou na casa de Deus, quando eu vou adorar o Senhor, sabe, querido, o que acontece no culto, o que acontece na igreja, é muito parecido, tem tudo a ver com a forma de que você chega aqui nesse lugar. Tem pessoas que chegam aqui na igreja e vêm só para mais uma reunião, vêm só para mais um culto, então eles vão embora do mesmo jeito. Mas tem pessoas que se preparam desde o meio-dia, que ficam ansiosos por estar indo na casa de Deus mais tarde. Tem pessoas que preparam sua roupa cedo, tomam banho cedo. Tem pessoas que estão com expectativa de receber algo especial de Deus. Você acha, querido, quem vai receber mais de Deus nessa noite? Quem vai receber mais de Deus naquele culto? A pessoa que tratou aquele culto como algo normal e trivial, ou aquela pessoa que tratou aquele culto com honra? Que veio diferente, com expectativa diferente. Porque, querido, o Deus que está ministrando hoje é o Deus que ministrou o culto passado, e é o Deus que vai falar no culto que vem. O que muda aqui somos nós, a nossa atitude que nós chegamos aqui nesse lugar. Ou você se posiciona com honra e recebe honra, ou você se posiciona com desprezo e recebe a mesma coisa. Mas uma coisa é fato, você sempre receberá aquilo que você plantar. Então eu quero te convidar para você ter um coração de discípulo. Discípulo de Jesus não chega no culto de qualquer maneira, não chega no culto em qualquer horário. Ele chega para honrar o Senhor com sua adoração. Ele chega para exaltar o Deus que vai ser cultuado. Por isso que o nome é culto, e não é ao pastor, é ao Senhor. Tem que ser diferente. E por último, querido, quem tem coração de discípulo, cuida do seu discipulador, cuida do seu líder. E quando eu digo isso, eu sei que tem muitos ensinamentos aqui na Filadélfia, que eu mesmo não posso ministrar, porque vai aparentar que eu estou legislando em causa própria. E quando eu ministro isso, não quero que vocês pensem que é para vocês cuidarem de mim como pastor, mas é para vocês cuidarem, porque você não tem eu como pastor, você tem seu pai, sua mãe, seu chefe, você tem várias pessoas que são autoridades, professores de faculdade, de escola. Tudo isso precisa ser aplicado, sabe, querido, e muitas coisas eu evito de ministrar ainda aqui na igreja, porque são poucas pessoas, e pode parecer que eu estou dando uma indireta, ou jogando, sabe, para alguém, e não é isso. Por isso que hoje eu estava conversando com esse discípulo que também é pastor, e diz: meu filho, tem tanta coisa para ministrar, mas ainda não posso ministrar na igreja, porque não faz sentido eu ministrar. Precisa que outra pessoa, que Deus use outra pessoa para trazer esse ensinamento. E quando eu falo de cuidado, eu quero trazer a visão dos 12 de Jesus com ele. Uma coisa, estudando essa palavra, eu finalizo com isso, é que nós vemos Eliseu servindo Elias. Eliseu era discípulo de Elias. Nós vemos os 12 de Jesus indo comprar comida para Jesus, enquanto ele ficava descansando. Quando Jesus ele vai e visita a mulher samaritana, ele está no poço, os discípulos saem para comprar comida, e Jesus fica ali. Nós vemos os 12 de Jesus cuidando dele na viagem. A Bíblia relata que Jesus estava dormindo, os discípulos não estavam. Eu fico imaginando que eles estavam remando. Alguém tinha que remar, alguém tinha que cuidar, tinha que operar aquela embarcação, mas não era Jesus. Jesus estava dormindo, ainda que no meio de uma tempestade. Nós vemos a Bíblia dizendo que Samuel, esse profeta que nós já falamos hoje, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli. Uma coisa que me chama a atenção é isso, ele servia ao Senhor. Mas como é que ele servia ao Senhor? A Bíblia diz perante Eli. Quem era Eli? O pastor dele, o sacerdote dele. E era aquele sacerdote que Deus estava brigando, que falou: olha, sua família já era, vocês não me honraram. O sacerdote de Samuel era Eli. Eli não sabia nada de honra. Os filhos de Eli foram mortos, porque eles roubavam a igreja, eles não tinham respeito por Deus.
Por isso que Deus falou: você não me honra, então eu não vou te honrar. Você me despreza, então eu vou te tratar da mesma forma. Mas esse pastor que tinha sido desprezado por Deus, era o líder de Samuel, e a Bíblia diz que Samuel servia esse pastor, todo falho, ele servia ao Senhor perante Eli. E isso me chama a atenção, porque tem gente que fala: Senhor, eu só vou servir a Deus. E se você estudar as Escrituras, você verá que não existe nenhuma forma de servir a Deus sem servirmos uns aos outros. Juntos aqui. O discípulo, ele cuida do seu líder e ele busca tirar o máximo de carga de cima dele, para que ele foque numa missão principal. Eu analisando a história de Jesus com os 12, Jesus fala para os 12 irem comprarem comida. Eu vi Jesus também falando para os 12, vão buscar aquele jumentinho, onde ninguém montou nele ainda. Lembra quando Jesus vai entrar em Jerusalém, que o povo declara: Hosana, Hosana, bendito o Senhor, bendito nas maiores alturas. Lembram desse trecho, quando ele vai, a entrada triunfal dele em Jerusalém? Ele dá um comando para quem buscar os jumentinhos? Os discípulos. Ele fala para os discípulos preparar a refeição da Páscoa, preparar o cenáculo. Ele dá vários comandos para os seus discípulos. Tudo isso Jesus poderia fazer, sim ou não? Jesus poderia ter ido buscar o jumentinho, querido? Poderia. Jesus poderia, por exemplo, ir comprar sua própria comida. Quem acha que Jesus tinha capacidade de comprar sua própria comida? Você acha que Jesus sabia receber o troco? Sabia. Ele não foi por falta de habilidade ou de capacidade. A pergunta é: vocês acreditam que Jesus então era folgado? Preguiçoso? Por que então ele não foi e mandou os discípulos? Qual o objetivo disso? Por que Jesus fez dessa forma? Porque hoje muitas vezes a gente pensa assim: fulano tal, manda, a gente tá, como a gente não tem a honra, a gente pensa que todo mundo está querendo nos explorar, porque o mundo é desse jeito. As pessoas pensam que os outros querem usá-las e simplesmente usá-las. Não, eu penso que os discípulos eram muito inteligentes. Eles queriam receber algo do líder, Jesus, claro. E acho que eles entenderam que quanto mais tempo e mais conforto o líder tivesse para se dedicar àquilo que mais importava, o que Jesus tinha que se dedicar? A pregação do reino, a palavra. Como nós lemos em Mateus 23:1, Jesus pregou às multidões. O que Jesus fazia? Pregava. Enquanto ele estava comendo, pregava. Ele pregava na montanha, ele subia no barco e pregava. Tudo que Jesus fazia era pregar a palavra. E os discípulos entenderam isso. Ele precisa pregar a palavra, ele precisa fazer isso. E o que os discípulos queriam receber dele? Os discípulos não queriam ver Jesus indo comprar comida. Os discípulos não queriam ver Jesus indo buscar o jumentinho. Os discípulos queriam receber de Jesus toda a palavra. Foi o que Pedro disse: Deus, Jesus, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu quero receber de você, o que eu estou precisando, é da palavra que sai da sua boca. Os discípulos entendiam exatamente o que eles estavam recebendo dentro daquela aliança. Os discípulos não estavam atrás de alguém que os servisse materialmente, ou alguém que fosse comprar sua própria comida. Os discípulos estavam precisando de um líder, de um pastor que ministrasse a palavra, que trouxesse revelação e a unção para a vida deles. Então aqueles discípulos, eles receberiam muito mais se atividades simples eles tirassem da carga do mestre. Não que o mestre não pudesse fazer aquelas coisas simples. Jesus poderia remar, Jesus poderia buscar o jumentinho, ele poderia comprar sua própria comida. Os apóstolos também poderiam continuar cuidando da parte administrativa da igreja. Lembrem Atos, quando os apóstolos, eles começam a ter um problema na igreja primitiva, eles falam: vamos escolher 7 pessoas cheias do Espírito Santo, porque não convém que nós, os pastores da igreja, nos embaracemos com a distribuição de alimento, com o tratamento às mesas, a parte administrativa. Vamos nos dedicar à palavra e à oração. Ou seja, a missão principal daqueles pastores da igreja primitiva era a palavra e a oração.
E eles tomaram uma decisão para que outras pessoas cuidassem de certas coisas secundárias naquele momento. Sabe, querido, Jesus poderia fazer tudo isso, mas essa não é a questão. Enquanto discípulos, os apóstolos decidiram cuidar de Jesus, não somente para prolongar, mas para intensificar o que eles recebiam do Mestre. Eles faziam aquilo enquanto os discípulos iam fazer algo, Jesus já estava fazendo outra coisa. O foco aqui não era o conforto de Jesus, não era a vida boa de Jesus, não era isso, não era o propósito. O foco aqui era o quanto Jesus poderia liberar ainda mais para eles, se eles trabalhassem tarefas menores que tirariam a energia de Jesus, a energia até física de Jesus. Aqui a questão não é o conforto do mestre, aqui a intenção é energizá-lo, aumentar o foco dele, para ele me dar muito mais, para ele me dar aquilo que eu preciso que ele me entregue. Então ali era uma estratégia. Então, querido, ter cuidado com seu líder, como os apóstolos tiveram com Jesus, muitas vezes também é uma demonstração de carinho, reconhecimento, gratidão por receber algo impagável que estão vivendo, porque Deus está usando a vida do líder. Por isso que quando seu pai te pedir algo, pelo amor de Deus, honre-o fazendo imediatamente. Sabe por quê? Porque Deus usa o seu pai, a sua mãe, para te dar algo que é impagável. O que sua mãe e seu pai faz por você, custa quanto de dinheiro? Você pagaria quanto pelo amor do seu pai, pelo amor da sua mãe? Pela educação, pelo carinho, pelo amor que um professor com uma professora dá para uma criança, quanto que o pai poderia pagar? Ah, pastor, eu pago a mensalidade. Querido, eu sei que a mensalidade de uma escola particular não é barata, mas aí, pode pagar a escola, mas não é capaz de pagar o professor. Vocês entenderam isso? A nossa mensalidade paga a escola, mas jamais pagará o que o professor merece ganhar. Porque o que nós recebemos vai ficar para sempre. A educação que eu recebi da minha primeira professora, o nome dela é Tia Laurinha. Eu lembro dela ainda hoje. Mas o que eu recebi dela, até hoje eu lembro. Eu tinha 4 anos de idade e eu tenho memórias. O que você recebe, o que eu recebi já do meu líder, do meu pastor, não se compara. Eu nunca, jamais poderei pagar o impagável. Por isso, querido, nós temos que ter coração de discípulo. Ser obediente, ser fiel, ter honra, cuidado. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Sei que hoje a ministração é um pouco mais didática, mas é algo muito importante. Se você quiser ser discípulo de Jesus, não vai ser jamais do seu jeito. Eu queria orar por você nessa hora. E lembra do pedido que o Senhor faz lá em Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Você precisa entregar o seu coração para Deus nessa noite. Porque se você não entregar o seu coração para Deus, você mesmo não tem capacidade de moldar o seu coração num coração de discípulo. Você acha que o que foi falado aqui, essas 5 características, são fáceis de fazer? Você acha que é fácil ser obediente? Você acha que é fácil ser submisso? Você acha que é fácil ser fiel? Você acha que é fácil ter honra nos nossos dias? Não. É impossível ter qualquer coisa dessas. Só tem um jeito de você ter um coração de discípulo. Se você entregar ele do jeito que está para Jesus, e Jesus transformar ele num coração de discípulo. Ele quer te transformar nessa noite. Amém? Eu quero orar por você. Mas antes eu queria perguntar se tem alguém aqui que quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite. Amém. Glória a Deus, Eduardo. Tem mais alguém que queira? Pode, eu vou te chamar aqui.
Tem mais alguém que queira entregar seu coração para Deus? Pastor, sabe, eu sinto que eu não consigo mudar sozinho. Eu preciso que Deus trabalhe, que Ele me ajude. Tem pessoas que dizem, não pastor, eu não estou pronto. Eu não estou preparado. Deixa eu te contar a notícia. Você jamais estará preparado. Eu não estou pronto, pastor, eu acho que eu tenho que mudar muito. Você nunca mudará sem antes entregar o seu coração para Jesus. Não muda, não adianta, não muda. Tá? Então, você quer entregar seu coração para Jesus, só levanta sua mão onde você está. Tem o Eduardo ali, amém. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Eu quero te adorar, Senhor, e em primeiro lugar, Pai, eu quero te pedir nessa noite, recebe o coração dessas pessoas que estão te entregando agora. Se você quer entregar o seu coração para Jesus trabalhar, se você quer entregar o seu coração para Ele transformar num coração de discípulo nessa noite, eu queria que onde você estivesse, que você colocasse a mão sobre o seu coração, e que você fizesse sua oração nessa noite, dizendo, Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração. Talvez ele não esteja tão legal nessa noite, Senhor, talvez você chegou aqui com um coração ferido, machucado, talvez você está sofrendo, querido, talvez você não tenha atitudes tão legais, mas Jesus, Ele tem um pedido para te fazer nessa noite. Filho meu, filha minha, eu te trouxe aqui nesse lugar, porque eu quero o teu coração, eu quero te mudar, eu quero te transformar, mas eu só posso mudar se você permitir, eu só posso entrar no seu coração se você abrir a porta nessa noite. Então, querido, eu queria te convidar, que você orasse aí onde você está, e falasse, Jesus, eu abro o meu coração para ti nessa noite. Eu abro o meu coração e eu quero te pedir, Jesus, entra na minha vida nessa noite, entra no meu coração nessa noite, e faz uma transformação, e limpa esse coração, transforma ele, muda ele, e faz, Deus, de mim um discípulo verdadeiro. Senhor, eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Oh Espírito Santo, eu quero te pedir, enquanto nós adoramos nessa noite, eu quero te pedir, Senhor, transforma cada coração nesse lugar. Eles não vieram aqui, Senhor, assistir um filme, eles não vieram aqui só para socializar, eles vieram aqui para prestar culto ao Deus vivo, ao Deus do céu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, nós estamos aqui para te honrar. Enquanto nós te adoramos como igreja, eu quero te pedir, Espírito Santo, vai tocando em cada coração nessa noite, vai tocando e vai tirando, Senhor, toda ferida, toda sujeira, toda mágoa, todo rancor e remorso. Eu quero te pedir, Senhor, tira toda culpa nessa noite. Deus está me dizendo que muitas pessoas chegaram nesse lugar hoje com culpa, se sentindo culpadas. Sabe, querido, você chegou num lugar que não é um lugar de acusação. Nós não estamos aqui, nem tampouco o seu Deus. Ele não está aqui para apontar um dedo para os teus defeitos e seus fracassos. O seu Deus não está hoje com um dedo apontado para você. Ele está de braços abertos para te receber do jeito que você está nessa noite. Não importa se você já errou demais, já pecou demais. O Senhor está dizendo hoje, meu filho, eu estou de braços abertos para você nessa noite. Pode vir ao meu encontro, porque eu quero te receber do jeito que você está. E eu quero te receber como um pai recebe um filho. Então, querido, nessa hora eu queria que você visualizasse o próprio Deus te abraçando nessa hora e dizendo para você, eu te aceito e te recebo. Eu te amo do jeito que você está. Se você entregar o seu coração para mim, a partir de hoje, eu vou te transformar num discípulo verdadeiro. Se você entregar o seu coração para mim, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Se você entregar o seu coração para mim, eu vou derramar um óleo que vai curar essa ferida que está dentro de você. Se você entregar o seu coração hoje para mim, você vai receber a identidade de filho nessa noite. E eu vou cuidar de você como um pai cuida de um filho. E aqueles que se levantarem contra você estarão se levantando contra mim. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão benditos. O Senhor nessa noite quer firmar uma aliança com essa igreja. Senhor, e como pastor dessa igreja,
Eu quero declarar que nós aceitamos um pacto de fidelidade nessa noite, de honra, uma aliança espiritual, uma aliança no teu sangue, Jesus. Nós assumimos hoje um pacto de aliança, declarando que nós chamamos, Pai, que nós chamamos Jesus, e nós decidimos ser teus discípulos verdadeiros a partir de agora. Nós queremos te honrar em todas as coisas, queremos fazer diferença no tratamento que te ministramos, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos perdoa quando não agimos com coração de discípulo, mas a partir de agora, Senhor, trabalha em nosso coração, trabalha nessa igreja e transforma-nos, Senhor, numa igreja de discípulos, em nome de Jesus. Amém, querido? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar, estamos encerrando.